Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com a Bruna Tiziane. Tudo bem, Bruna? Tudo bem? É um prazer estar participando com você. Vamos contar um pouquinho de história. O prazer é nosso. A Bruna aí, ela começou no mercado de comercialização em 2005, né? Então aí bem tem a história do mercado bem viva, né, Bruna? E, Muito. e logo em seguida criou algo que hoje é um grupo bastante conhecido aí que são as Damas da Energia, que é um grupo de network, de ajuda, de aconchego, enfim, né? Que não é um grupo ideológico, né, Bruna? É muito Não. interessante o perfil do grupo e hoje ela vai contar um pouco aí para gente como que surgiu essa ideia, como que ela foi se desenvolvendo, como que o grupo está hoje, né? E, se possível, perspectivas também. Obrigada. Bom, realmente eu tenho um bom tempo de mercado, boas histórias, bons momentos, né? O nosso mercado eu sempre digo para as damas que é um mercado muito diferenciado, onde a gente tem aí pessoas muito bacanas, muito estudadas, com muito conteúdo e sempre prontas a agregar, né? Esse nosso grupo das damas, então, contar um pouquinho, ele foi criado lá em 2009. Nós tínhamos algumas mulheres mais ativas aí no front, no comercial, e a gente falava muito por telefone, às vezes a gente não se conhecia, e eu juntei essa vontade de conhecer a turma de mais pertinho, assim, com uma estratégia. Na época eu trabalhava na Light, a Light estava montando uma comercializadora no escritório aqui em São Paulo, e aí essa ideia de falar um pouco mais da Light, que a Light estava aqui em São Paulo, nós já tínhamos alguns grandes clientes aqui, né? Como eu comentei, o slogan da Light é o Rio é Light. E eu falava, não, São Paulo também é, vamos trazer, vamos mostrar isso aqui para o pessoal. E aí nós pegamos essa turma, que eram algumas já grandes mulheres na época. Bruna, nesse tempo você estava na mesa, né? Mesa de trade já, né? Eu já estava na mesa. Aham. Eu Então a sempre mesa fui da do Light foi para front São Paulo. Aham. em São Paulo. Depois eu conto um pouquinho do histórico por onde eu passei, mas Uhum. pegando o gancho do grupo das damas, que eu acho que foi um presente de Deus aí na minha vida e agregou muito para a mulherada no começo, né? Nós éramos em poucas, e aí na época a Bianca, hoje da Prime, a Adriana Luz, que hoje está na Ludfor, a própria Dani da Estima, a Fabi, que hoje é uma grande diretora da Ômega, a Alessandra Amaral, a Ângela Saraiva, que hoje está na Electra, né? Toda essa turma aí, a gente fazíamos almoço, Marcela Jacobi da Hidro, Michele Ferreira na época da Light, nós juntávamos uma turma boa, né? Todo mundo, a maioria do comercial, enfim, e a gente começou com pequenos almoços, né? Na época nem tínhamos WhatsApp, nada disso, trocávamos e-mails, e a gente juntava essa turma para falar um pouco de mercado, falar de perspectivas, de algumas dores e anseios. E acabou que nós criamos uma amizade muito bacana ao longo do tempo. E o grupo veio aumentando, de 8, 9 que nós éramos no começo, passamos para 20, depois para 40, 60 exponencialmente, e hoje o nosso grupo conta aí com mais de 900 mulheres, isso só no WhatsApp, e a gente agora está com um plano bem bacana de fazer crescer, né? De cuidar desse projeto tão bacana com um pouquinho mais de carinho. Então, nós teremos novidades logo mais. E foi isso. Então, o grupo deslanchou, né? E aí, acho que a ideia é que esse grupo sempre sirva de um lugar onde a gente divulgue vagas, Uhum. a gente troca várias dicas de mulheres, amamos a participação dos meninos, muitas vezes eu faço Uhum. algumas lives no grupo e eu divulgo em outros grupos, né, como o grupo de back-office e regras da Dani, Bustamante, que também está com a gente desde o começo, Uhum. produtos e soluções, nós temos vários outros grupos, né, financeiro, e a gente circula bastante isso porque a gente quer que todo mundo participe. Muito legal. Porque 2009, né, Bruna, o mercado era muito ainda de engenheiro e de homens, né? E aí Muito, provavelmente, pô, né, se encontrando ali, aquela afinidade, né? né, e muito legal. E Hoje sempre em dia fomos eu muito acho bem que, tratadas. que bom. Hoje em dia acho que meio a meio, né? Porque é impressionante, né? Como cresceu, inclusive já não é mais um mercado só de engenheiro.
Não. Eu já vi de tudo que é formação na mesa, até gente formada em moda. Turismo, educação Aham, física, aham. temos tudo, isso é muito bacana. Muito legal, né? Porque É. a mesa é uma atividade realmente assim de trade, é uma coisa muito nova e que encaixa qualquer formação, né? Muito Ah, sim. democrático. É. Você tem que ter o perfil, né? É assim, eu montei algumas mesas de energia, vou contar um pouquinho da minha história. É a minha Aham. paixão, o trading, né? A gente está num Uhum. momento aí de preços muito baixos, mas o trading realmente é muito diferenciado. A gente viu muita gente, graças a Deus, pequenos funcionários que saíram e montaram sua própria comercializadora, ganharam muito dinheiro, Legal. trouxeram muito emprego para a turma do mercado, cresceu demais, pulverizou demais, nós temos muitas comercializadoras. Eu acompanhei todo esse crescimento de algumas grandes empresas, como Capitale, como Nova Energia, Uhum. como América, empresas, né, que outro dia era uma turminha executivos que saíram de grandes empresas e hoje, né, tocam grandes empresas, grandes grupos até. Muito Né? legal. Então, eu lá em 2009, né, eu estava na mesa da Light. Aham. Um pouquinho antes eu trabalhei na Andrade Canelas, que hoje é Time Energias, energia com o João. Tive, nossa, muita experiência. Lá na época a empresa tinha mais de 80 funcionários e Olha. todos experts em algum tipo de assunto, então foi um aprendizado muito bacana. Uhum. Comecei na União Energia, em 2005, fui ajudar em toda a parte de marketing, site, remodelação da marca, e de repente me vi num desafio comercial e falei, poxa, será que eu tenho mesmo esse perfil, né? Se eu conto isso, hoje o pessoal que me conhece fala, não, imagina, você não tem perfil nenhum comercial. Mas 20 anos, né? como que você chegou na mesa? Antes de fazer mesa, o que que você fazia? Então, eu fui contratada para cuidar de toda a marca, a parte de comunicação visual. Na época eu fazia pós-graduação em marketing, né? Minha Aham. formação, eu sou administradora com ênfase em comércio exterior. Uhum. E a minha irmã trabalhava na época na União Corretora, que era uma empresa também do Francisco Lavor, no mesmo Uhum. local, e surgiu Aham. essa vaga e ele me convidou para ajudá-lo em toda essa parte de comunicação, marketing, enfim. E eu Uhum. comecei a entender um pouco mais do negócio, e muito curiosa, eles me chamavam de radarzinho lá na Ah, empresa. que E eu queria interessante. entender um pouco mais, falando, meu Deus, mercado de energia, você poder escolher o seu fornecedor. E na época eram os grandes clientes, né? Era Aham. Votorantim, era a Coca-Cola, era uma Nestlé, eram todas os eletrointensivos, né? Alcoa, enfim, grandes consumidores. E eu Uhum. muito curiosa, falava, nossa, como que ele vai escolher quem vai fornecer energia para ele, né? E Uhum. nesse mesmo tempo começou a haver energias renováveis alternativas, como o PCH. Imagina, eólica e solar, a gente nem ninguém dava bola naquela época. Nem... Olha como foi rápido esse crescimento. E Impressionante. aí me lançaram um desafio: olha, se você conseguir falar com esse cliente aqui, a gente te dá uma oportunidade aqui na mesa. E, enfim, acabei fazendo um curto prazo. Na época o cliente era Perdigão, Olha. e foi muito bacana. E aí falaram, poxa, tem jeito, vamos te dar o curto prazo. Aí comecei algumas operações de curto prazo. Quando eu fui ver, já estava falando com um pouquinho de geradores também. Depois Uhum. comecei a falar com alguns comercializadores. E aí fui contratada pela Andrade Canelas, na época, para cuidar justamente dessa interlocução dos grandes clientes, que eram clientes da Andrade Canelas, que Uhum. eu contratavam eles como consultoria, né, para fazer toda a Uhum. gestão aí e ajudá-los nessa contratação, e eu era ponte com os vendedores para esses clientes, né, os Uhum. grandes grupos na época. E aí também foi onde eu acabei conhecendo o André Almeida, que já estava na Light e me convidou depois, logo em seguida, para ajudá-lo na mesa. Então, eu acabei fazendo muito relacionamento com o pessoal do mercado, nessa época na Andrade Canelas, fui para a Light, e aí nessa época já a Light já tinha muitos clientes, né, muitos consumidores Aham. finais, e ao longo do tempo, que eu fiquei quase 9 anos no grupo Light, eu acabei também, a gente desenvolveu um pouquinho do trading. Na época ainda Uhum. tinha muito back-to-back, não tinha todo esse risco, não tinha esse número de comercializadoras que tem hoje, né? Quando eu Uhum. comecei, era a União praticamente, a Delta, a Tradener, Uhum. deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais ninguém, depois logo deu Econ, mas eram pouquíssimos, né? E, E, então rodava muita coisa aham. entre eles, a própria diferencial do grupo Aham. qual hoje eu faço parte, né? Que também estão há muito tempo. Então é a turma que tinha mais conhecimento aí do Mercado Livre. Imagino como que era fazer curto prazo sem a BBCE, né?
Nossa Senhora! Olha, era uma delícia, André. Era porque era networking, Ah, sim. né? Então, você tinha que pegar o telefone, ligar, e como foi seu dia? Como está a sua família? Você podia ligar Aham, para o cara, tem 2 mega, igual a gente faz hoje no Skype, né? aham, E daí a aham, gente ainda bate. É tão frio esse negócio da BBC, mas tão aham. necessário, e a gente sabe como é. É. Tecnologia só agrega. E o Damas da Energia, hoje não é mais só São Paulo, né? Deve ser várias partes do Brasil aí que tá. Exatamente. A gente juntava uma turminha aqui, mais São Paulo, Rio. Depois começou a vir o pessoal do Sul, né? A Angelinha Aham, da Electra está desde o começo com a gente. legal. Então, tem uma história maravilhosa na Electra, acho que de 20 anos, algo assim. Aham, A Alessandra também da Indy, que também está há muitos anos lá, também participava desde o começo. Então, essa turma do Sul começou a vir o legal. pessoal de Minas, o pessoal do Nordeste, a doutora Marta da TBM, que é um consumidor grande também, que prestigia o nosso grupo desde o começo. Vinha, o pessoal começou, Bruna, olha, quando vai ser o almoço? Me Ah, avisa que eu já vou comprar as passagens para estar aí no dia e poder almoçar. E a gente começou a se organizar, né? aham, E aumentar o número de convidadas, aham, criamos algumas ferramentas para convidar o pessoal, fizemos algumas palestras, alguns eventos um pouco maiores, mais técnicos, não só uhum, networking. Tivemos bons patrocinadores nesse meio tempo. Eu posso que citar algumas legal. empresas que sempre estiveram com a gente, né? Como a Chrome Energia, Migrate Energia, a BD Energy. Nossa, Que se eu estou esquecendo, legal. a própria Light, o Grupo IBS, que sempre nos ajudou em tudo. Assim, a própria Electra. Então, sempre com brindes ou ajuda na própria mesmo, Para como fala, eventos patrocínio mesmo. do evento. A Quanto, Thunder, não posso esquecer, Under, o grande Matheus, que prestigiou a gente também com o logotipo do Grupo das Damas. E aí veio se desenvolvendo e, como você disse, começou a abrir espaço para muitas mulheres em outras áreas, não só no front, que era o nosso grupo inicial. aham, Então, começou muita gente do back-office, jurídico, aham. financeiro. Bruna, para participar do grupo, como que eu faço? E aí, Como que faz para participar do grupo? bom, hoje, né, nós temos o WhatsApp, Uhum, temos o LinkedIn e o Instagram. É, uhum, a gente tem um link que a gente envia, vai divulgando, mas como eu te disse anteriormente, a gente está preparando algo muito mais profissional, porque a gente viu que o tá. grupo é muito bem aceito, né? As pessoas querem participar, e o que legal também é que é muito bem aceito pelos homens, né? Aham, O pessoal prestigia, super gosta dessa que nossa rede legal. mesmo de network, né? E aí a gente está preparando coisas bacanas aí para justamente isso. Tem pessoas fora do Brasil hoje que estão no grupo de WhatsApp. Olha só, Pessoal dos já é Estados um Unidos, grupo pessoal do Canadá, internacional. exatamente. E assim, assessora de comunicação, pessoal de marketing, outras áreas, né? Energia fotovoltaica, pessoal, parceiros de geração distribuída. Então, realmente, o leque aumentou demais. Sensacional. E quantos encontros vocês já fizeram? Claro, fora os pessoal de São Paulo, né? Que já deve ter Sim. passado aí incontáveis, né? Mas assim, eventos e encontros que juntam o pessoal fora de São Paulo, mais ou menos, você lembra quantos que já foram? Olha, o pessoal do Rio é bem animado, vira e Uhum, mexe, né? Quando tem alguns eventos, a gente aproveita, a Enase, entre outros, assim, uhum, no próprio grupo. A turma, quando está em alguma feira, em algum evento, gente, olha, mais tarde vamos juntar em tal lugar, grupo das damas. Ah, legal. já perdemos a conta, acho que mais de 30 eventos fáceis aí fora de São Paulo, né? Uhum, E aí a gente também é muito inspirada pelo grupo de mulheres, que tem feito uns eventos muito bacanas em Brasília, que bate aí o recorde de mais de 300 mulheres que eles estão juntando. A gente nossa. também quer ter uma agenda, né, das damas aí, junto com esse Aham, projeto que a gente está trabalhando, para a gente já deixar o pessoal também avisado em todo o Brasil, para que se programem também para participar, né? A gente queria fazer alguma coisa pelo menos uma vez a cada trimestre. Gostaríamos de uhum, ter um evento e justamente isso, pulverizado, não só em São Paulo, né? Um aham. em Curitiba, Oh, seria? né, em Fortaleza, e Uhum, a gente aproveitar e viajar bastante aí também para conhecer essas cidades lindas aí. muito E, legal. né, E nesses encontros, nos eventos,
além da parte técnica do setor, o que que vocês mais conversam? Vocês falam, por exemplo, da realidade da mulher, porque querendo ou não, é uma realidade diferente da do homem, né? Muitas têm filhos, é diferente ser mãe do que ser pai, enfim, são tantas coisas que as mulheres vivem que é diferente, né? Sim. Vocês E tratam esses lembrando, temas também? sim, e lembrando que o nosso grupo, nós temos mocinhas de 18 anos, né, e senhoras Olha, de 60 e poucos anos. olha só. Então, também, eu acho que o bacana de tudo isso são as experiências trocadas, né, Uhum. às vezes algum comentário, essa semana mesmo tivemos um comentário falando sobre essa questão de ser mulher, aí uma fala um pouquinho sobre a questão de ser mãe, e aí quem não é mãe às vezes não tem esse entendimento, mas tem a sensibilidade de se pôr no lugar do outro. Então esse Aham. nosso grupo existe praticamente há 15 anos, Uhum. porque todos os temas tratados, é o que eu falo, gente, tendo respeito, né? Uhum. E tendo essa coisa que eu acho que é admiração. São duas palavras que o nosso grupo, assim, ficam muito claras no nosso grupo, né? O Uhum. respeito e a admiração. Então, quando a Daniela foi, por exemplo, eleita conselheira da Bracel, Uhum. poxa, o grupo todinho, super feliz, comemorando, sabe, uma vitória. Muito bom. Cada promoção que a gente acompanha de alguma das nossas, né, amigas, enfim, é um grupo que eu acho que tem uma liderança, é, eu falo sem inveja, é uma coisa empoderada, nesse sentido de não ter muita disputa, né? Ah, De que falar, bom. poxa, então assim, realmente é um grupo diferenciado, até pelo perfil das profissionais. Mas a gente trata de vários assuntos. A gente fala muito sobre mercado, muito sobre coisas que acontecem no mercado, por exemplo, exatamente isso. Olha, Uhum. poxa, hoje na minha empresa, a grande maioria dos cargos de direção são das mulheres. Nossa. Que legal, poxa, eu estive numa palestra recente com o pessoal da G2, da SAP, Uhum. e aí um deles falou, poxa, você que é a Bruna do grupo das Damas de Energia? Ele falou, nossa, que bacana. Eu queria te falar que a nossa empresa é praticamente composta por mulheres. Eu falei, Olha só. nossa. Então, assim, eu acho que a gente fala muito sobre isso, Uhum. mas fala também muito, eu acho que o nosso grupo é um grupo que fala muito de aconchego. Eu Aham. acho que eu vou te dar um exemplo aqui, você vai entender um pouco. Tá. Nós fizemos um evento uma vez no Grupo IBS, presencial, e teve uma mocinha que me ligou uns dias antes e falou assim: Oi, Bruna, eu sou a fulana da empresa tal, eu sou trainee, eu acabei de chegar de Paris, ela vai saber de que eu estou falando dela. Aham. E eu estou com um assunto aqui muito atual, e eu estudei ele a fundo, coisa que eu, sinceramente, 10 anos mais velha que ela, nem sabia direito falar sobre esse tema. Uhum. Ela falou, tô com esse assunto fresco aqui e eu fiz um trabalho em cima disso e posso mandar para você dar uma olhada? Quem sabe um dia eu posso falar sobre esse assunto? Eu falei, eu não vou nem olhar. Você vai falar. O evento é tal dia, tal hora, você vai ser uma palestrante. Ela Uau, ficou tão emocionada. que legal. Eu falei, você vai me dar essa oportunidade? Até me emociona quando eu falo Aham. isso, Sim. porque hoje ela é uma super profissional do mercado, nova ainda, e ela faz uma diferença no mercado e ela, por várias vezes que ela me encontra, ela fala, Bruna, você não tem ideia, aquela oportunidade que você me deu, eu falei, eu não, o grupo das damas, porque somos juntas. Como aquilo me colocou para frente, me impulsionou, me trouxe bons resultados profissionalmente. E assim, então, essa é a nossa mensagem do grupo. É um Todo mundo tem grupo, espaço. é um grupo humanístico, né? Porque quantos grupos tem que se apoiam, que se ajudam, né? Sim, É, às vezes no mercado ocorre o contrário, né? As pessoas se debatendo e se atrapalhando umas sim. às outras, né? E não se chega a lugar algum, né? Um grupo desse tem muito valor, né? Fora que também outra coisa que eu observo muito importante é porque o grupo das mulheres está traduzindo que as mulheres são diferentes dos homens. Você não precisaria de um grupo das mulheres, né? Então, respeitar essas diferenças, valorizar, explorar, né? Então, assim, vocês estão de Com parabéns. certeza. É, A natureza é diferente, natureza as diferente. pessoas me estranham, eu falo sempre isso, né?
A gente tem que entender que a natureza é diferente. Uhum. Muitas vezes, né, assim, a gente que tem equipe mista, poxa, Bruna, só mulher para pensar assim, no sentido de, tipo, pô, você foi no detalhe. Eu tive Aham. um chefe que falava assim para mim, o homem é assim, a Aham. mulher é assim. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou, você vai me dar uma coisa, eu vou fazer super bem feito. Mas você já fez isso e aquilo, e também fez bem feito. Aí ele brincava, falava, por isso que existe o machismo, porque a gente sabe que vocês são melhores. Eu falava, não, nós nos complementamos, né? Complementamos. É, Então, isso assim, mesmo. né? Enfim, Sim, é isso. eu Cada um no concordo. seu papel. Aham. O que é legal de tudo isso é que eu percebo que as mulheres do nosso grupo, elas gostam de estar juntas. Elas gostam de trocar informações. Então, no grupo, é desde uma dica de babá, uma dica de viagem, Olha só. de uma loja de compras, alguma coisa assim, Aham. é como discussões maravilhosas, técnicas, no detalhe, sabe? Coisas assim que eu falo, meu Deus, que mulherada maravilhosa. Que Eu falo legal. que nós temos as mulheres mais bonitas, nós temos as negras mais bonitas, Aham. as loiras mais bonitas, as altas mais bonitas, as japonesas mais bonitas, né, as gordinhas mais bonitas, e assim, todo mundo super se apoia, se incentiva. Tem uma outra moça também que fez uma live há pouco tempo sobre hidrogênio verde. Ela também Uhum. vai saber que eu estou falando dela. E ela está fazendo doutorado, acho que é doutorado, na Alemanha, num projeto. Pensa uma menina também super nova. Ela deu uma aula. Eu vou fazer a live, Bruna. Falei, claro, você entende muito mais do negócio que todas nós, né? Então, assim, Legal. essa oportunidade desse pessoal poder ter vontade de ir atrás do conhecimento. Então, Uhum. o que me deixa muito feliz, além das relações pessoais, que a gente nunca pode perder isso, Uhum. essa coisa da amizade, essa coisa da gente dar uma risada nos eventos, a gente dá risada, a gente fala de botox, a gente fala de marido, a gente fala de negócio, a gente fala, Ah, que sabe? Mas legal. tem aquela coisa gostosa da relação pessoal. Depois da Sim, pandemia, então, isso ficou muito mais, né? A gente se precioso. encontra pessoalmente, nossa, é aquela coisa assim, parece que a gente não quer que o tempo passe. É Isso a é muito saudade gostoso. do encontro. É Sim, muito bom faremos mesmo. muitos ainda, se Deus quiser. Que bom. Mas, Bruna, agradeço imensamente a nossa entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vou ficar acompanhando aqui de longe e de fora, mas você dá para dar uma espiada, né? Com certeza você vai ser um bom parceiro para nós nesse novo projeto. Conte com a gente Muito sempre. obrigada. Que delícia conversar com você. Você Que passa bom uma também. paz Que bom. e é isso que o nosso grupo acho que também passa para as integrantes, sabe? Essa coisa da paz, de uma amizade. Mas muito obrigada mesmo pela oportunidade. Foi uma delícia. Obrigado também, Bruna. Um abração. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.